Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia, Nossa Senhora da Abadia, Diocese de Cristalândia, de Lagoa da Confusão, graça e paz, unidos na fé, pedimos a Deus que ilumine a nossa semana, nesse dia 14 de agosto de 2023, nessa segunda-feira, dia de São Maximiliano Maria Kolbe. Aqui nos diz: nascido na Polônia em 1894, Maximiliano Kolbe ingressou na Ordem dos Franciscanos Menores Conventuais. Grande devoto da Mãe de Deus, fundou o movimento de apostolado mariano, a Milícia de Maria Imaculada. Por meio da revista deste movimento e de seus outros escritores, desenvolveu um apostolado missionário na Europa e na Ásia. Deportado pelos nazistas a Auschwitz, assumiu o lugar de um pai de família condenado à morte pelos nazistas em um ato de represália pela fuga de um prisioneiro no campo de concentração. No bunker da fome, Kolbe fortalecia e consolava interiormente os outros condenados. Ao canonizá-lo, São João Paulo II o descreveu como um mártir de caridade. Que ele interceda por todos nós. E o evangelho que nós temos de hoje é tirado de Mateus capítulo 17, versículos de 22 a 27. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus e os seus discípulos estavam reunidos na Galileia, ele lhes disse: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão, mas no terceiro dia ele ressuscitará. E os discípulos ficaram muito tristes. Quando chegaram a Cafarnaum, os cobradores de impostos do templo aproximaram-se de Pedro e perguntaram: o vosso mestre não paga o imposto do templo? Pedro respondeu: sim, paga. Ao entrar em casa, Jesus adiantou-se e perguntou: Simão, que te parece? Os dois reis da terra cobram impostos ou taxas de quem? Dos filhos ou dos estranhos? Pedro respondeu: dos estranhos. Então Jesus disse: logo os filhos são livres. Mas para não escandalizar essa gente, vai ao mar, lança o anzol e abra a boca do primeiro peixe que tu pegares. Ali tu encontrarás uma moeda. Pega então a moeda e vai entregá-la a eles, por mim e por ti. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, aqui o comentário nos diz o seguinte: no evangelho de hoje, o Senhor anuncia pela segunda vez sua paixão, porém afirma somente que será entregue nas mãos dos homens e os discípulos ficam muito tristes. Nesse caso, o evangelista aponta para o caráter redentor e salvífico da morte de Jesus. Ele se entregou e morreu pelos próprios homens que o levaram à morte injusta. Em Cafarnaum, aos cobradores de impostos do templo, Pedro responde que Jesus paga sim um tributo. Em casa, Jesus dialoga com Pedro sobre a questão da obrigação de pagar o imposto do templo, previsto pela lei mosaica, tirada de Êxodo, capítulo 30, versículos de 11 a 16. Com a questão proposta ao discípulo, Jesus esclarece que, como os filhos dos reis da terra e seus subalternos são isentos do imposto, Jesus, o Filho de Deus, também é isento do imposto do templo. Porém, para não escandalizar essa gente, ele manda que Pedro pesque uma moeda e pague o imposto pelos dois. Essa passagem, ao se encontrar imediatamente antes do sermão da comunidade, serve-lhe de introdução. Pedro já sabia que Jesus era o Filho de Deus, maior que o templo, mas para não escandalizar essa gente, Jesus se submete ao pagamento da taxa, evitando escândalo e afastamento da comunidade. Comentário que nós temos tirado da liturgia diária da CNBB. O fato é que Jesus a nossa referência de fé. Jesus, aos poucos, vai se apresentando quem ele é. Havia necessidade de pagar tributos e taxas ao templo. Jesus é cobrado disso. Jesus reflete os filhos dos reis
são isentos de cobrar impostos, pagar taxas. Porém, para evitar escândalo, vai Pedro. O fato de Pedro pescar um peixe com moeda é simbólico e querendo dizer que Pedro e Jesus estão em comunhão, paga a taxa por mim e por ti. Há uma comunhão, há uma responsabilidade, há uma divisão de responsabilidade de ambos. Jesus, ao anunciar a sua paixão e a sua morte e ressurreição, Jesus está preparando os discípulos para a sexta-feira da paixão. É sempre um grande desafio, uma grande busca e a gente digerir tudo isso. Jesus fala sempre do reinado de Deus. Apresenta Deus como Pai amoroso, misericordioso e, por outro lado, quer salvar a todos. Na consciência da rejeição, na consciência da perseguição, na consciência de que os fariseus não aceitam esse tipo de pregação apresentada por Jesus, que salva e cura as pessoas, mas são homens de uma pregação muito dura, de um fardo muito pesado, viu? Thomas Mann, que nasceu em 1875 e morreu em 1955, dizia: as estrelas não chegamos a cobiçar a esperança. A esperança tem sido a melhor coisa da vida. As estrelas não chegamos a cobiçar a esperança. A esperança tem sido a melhor coisa da vida. A gente não cobiça estrela, a gente cobiça de certa forma uma esperança, e a esperança é a melhor coisa da vida, porque os discípulos estão ficando sem esperança. E por isso Jesus vai dando esperança para eles. Haverá uma ressurreição. Jesus caminha para a ressurreição e não para só a morte. Essa consciência nossa de que nós buscamos a vida eterna, que nós queremos a salvação, que nós queremos não somente viver, mas eu quero viver eternamente, é a proposta que Jesus nos dá. Mas isso exige de nós uma conduta a favor da vida, exige de nós uma conversão, exige de nós uma convivência com Deus que, na medida que se aproxima de nós, vai nos ensinando a viver. Porque a gente não sabe viver, a gente não sabe o que fazer com a vida que nós temos. Recentemente eu ouvi de um pai de que uma diretora de uma escola em São Paulo, na reunião dos pais, disse: nós não vamos nos concentrar em dar conteúdo. A gente precisa fazer outras coisas. E o pai perguntou: e como é que eles vão passar no vestibular? Isso é um problema que a gente vai ter que resolver depois. O problema atual é que nós estamos perdendo os jovens. Nós estamos perdendo os jovens e adolescentes para a droga, para a violência, para o suicídio. Nós estamos perdendo os jovens. Não adianta nada ter cabeça e não querer viver. Não adianta nada ter muito conhecimento e muita coisa e não querer viver. Por isso, nos desafios da vida, na busca constante da vida, a gente vai se apegando a Jesus para até que Jesus nos ajude a viver e que a gente consiga viver. E viver não é somente estar nesse mundo e ter coisas, mas é aprender a ter um propósito de vida, a ter uma busca. Jesus está vivendo a sua vida e se preparando para a rejeição, e diante da rejeição, você não, mas essa rejeição não é absoluta. Ela não levará à morte, mas a morte me levará à ressurreição. Por enquanto, a gente tem que se virar por aqui. Há sempre a questão dos escândalos. Nós vivemos num mundo cheio de escândalos. A mídia e as imprensas e o jornalismo gostam de escândalos. A gente vive em busca disso, nos sentimos alimentados pelos escândalos da vida, mas chega um momento que a vida não pode ser assim. A vida ela tem que ser também na base da esperança. Eu não cobiço as estrelas, mas eu preciso cobiçar a esperança, que é a coisa mais importante que a gente tem. E esperança a gente sempre lembra que não vem do verbo esperar, ficar parado esperando. Esperança vem do verbo esperançar. Esperançar significa eu trabalhar para que aquilo que eu desejo se realize. Eu ter atitudes, ações e gestos para que aquilo que eu desejo se realize. Eu ter ações e trabalhar para que aquilo se realize. É a nossa busca, é o nosso desejo, é aquilo que a gente se propõe a fazer. Por isso cabe a cada um de nós pedir a Deus que abençoe, ilumine a todos nós, nos fortaleça na fé,
guie o nosso coração e que Deus esteja presente na vida de cada um de nós e sempre nos abençoando, sempre nos protegendo, sempre guiando a cada um de nós para que a gente se prepare para enfrentar as lutas da vida, evitando escândalos, mas caminhando em direção à ressurreição. Um abraço e até mais.